Olá, igreja querida, buenos dias! Mira que dia lindo que o Senhor nos regalou, um dia mais de vida. E acá estamos novamente para falar para ustedes aquilo que Deus já ha hablado ao nosso coração. É o regresso de Jesus, tema sumamente importante para todo o crente em Cristo Jesus. E para isto vamos orar e clamar ao Senhor que através de sua palavra, hablado através de minha boca, chegue a cada um dos seus corações como ha chegado ao meu. Padre querido, te amamos e te adoramos. Perdona nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, pecados de pensamento, de palavras, de ações. Ó Deus, limpa-nos e nos purifica e prepara nosso coração, meu coração, para transmitir e o coração de tus servos, de tus ouvintes, ó Padre, que estão para ouvir, Senhor. Habla conosco, te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos já há 15 domingos predicando sobre o regresso de Jesus. É um tema importantíssimo, é um tema fundamental para todo o crente e nós outros devemos estar preparados ou preparem-se para encontrar-se com seu Deus. E nós outros encontramos na palavra do Senhor, allá no Velho Testamento, Malaquias 4:12, Israel, ó Israel, prepara-te para encontrar-te com tu Deus. E este Israel sou eu, é você, são os crentes em Cristo Jesus. É interessante que em Mateus 24, de 1 a 35, Jesus habla a seus discípulos dos sinais, os acontecimentos que passariam antes da sua vinda. Muito bem. Dos 96 versos que estão neste texto, 35 de eles, ou seja, um terço ou 36% de todos os textos, hablam sobre o que? A sua vinda. Mas, em Mateus 24, de 36 a 51 e 25, de 1 a 46, dos 96 versos, 61% de eles, ou seja, 2 terços de eles, que equivale a 63%, habla sobre a necessidade de estarmos preparados. Ou seja, Jesus está dizendo para mim e para você que é muito importante saber os acontecimentos que antecedem sua vida. Mas, mais importante do que saber dos acontecimentos que estão prevendo a vinda de Cristo, a coisa mais importante é estarmos preparados, estarmos alertas, estarmos vigilantes para a vinda do Senhor. Bem, o Senhor Jesus falou sobre falsos mestres, falsos cristos, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, persecução aos crentes em Cristo Jesus. Jesus falou que muitos crentes, alguns que são entre comillas, não eram crentes, apenas frequentavam a igreja, apenas iam ao culto, muito de eles entregarão, traicionarão, odiarão aos crentes e os entregarão naquele momento, naquela época dos 3 anos e meio de tribulação, onde o anticristo já se revelou como o rei absoluto do mundo e como Deus, e pedindo a todos os homens: adorem-me. Muitos, por medo de ele, muitos por não quererem nada com Jesus,
frequentadores de iglesias, pessoas que estão indo à igreja, eles mesmos, ao saber que fulano, beltrano, ciclano são crentes verdadeiros, eles mesmos vão entregar os crentes em Cristo Jesus ao anticristo para serem torturados, perseguidos e mortos se eles decidem não seguir ao anticristo. Jesus falou que por causa de multiplicar-se a multitud, por causa de se multiplicar a multitude de maldade e iniquidade, imagine os teus clientes mirando amigos, familiares, entregando seus parentes, amigos, clientes ao anticristo. É tanta maldade, diz o Senhor, que o amor de muitos enfriará. Por que enfriará? Porque ao não ver a atitude de Cristo naquele momento da grande tribulação, não livrando o crente, não livrando os que servem ao Senhor, vai haver um desânimo. Mira, crente em Cristo Jesus passando por todo isso, persecução, morte. Não vale a pena seguir esse Cristo. Mentira! Mentira! Em estes momentos, por multiplicar-se a iniquidade, a maldade, o amor de muitos pode esfriar. E quando eu e você nos demos conta disto, pedimos ao Senhor em oração: Senhor, sustente minha fé em Ti. Senhor, socorro. Senhor, haga-me crer na Tua vitória, no Teu regresso, no poder do Senhor. E Ele o hará. O Evangelho será predicado em todo o mundo. O anticristo está reinando nos primeiros 3 anos de paz, entre comillas, uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, ele se revela como Deus, pedindo adoração, e então, se a partir do 13º ano e meio, depois do 3º ano e meio, chega a grande tribulação. Grande tribulação. Falsos cristos, falsos profetas, grandes milagros, grandes prodígios, poderes do universo serão abalados. O sol, a luna, as estrelas. Jesus está regressando ao som da trompeta, reunindo todos os crentes em Cristo Jesus. E o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 19. O diabo, Satanás, é preso por 1000 anos. E então se empeça o reino milenar de Cristo por 1000 anos nesta terra. Apocalipse 20. Satanás é solto. Satanás é liberado da prisão depois de 1000 anos. E ele vai nos 4 cantos da terra. E ele convence ao homem com mentiras, persuasão, e hace uma grande revolta contra Jesus e contra os seus escolhidos. E ele vem para lutar e destruir todos os crentes em Cristo Jesus. E ele é derrotado. Jesus o derrota para sempre e o lança no fogo. Está em Apocalipse 20. E depois de isto, viene o juízo final. Uau! Nem Hollywood será capaz de produzir uma película sobre o regresso de Jesus. Mas ao lermos a palavra, eu posso vislumbrar, eu posso imaginar esse dia maravilhoso e magnífico. Bem, o que o Senhor Jesus deseja nos ensinar e nos mostrar com toda esta revelação, queridos, como é realmente a realidade do nosso encontro com Cristo e como é que este encontro com Cristo ele deve influenciar minha maneira de pensar, como eu me sinto, como eu hablo, como eu hago. Queridos, se eu sei que todo este mundo
vai ser destruído, se eu sei que vai haver um julgamento final, crentes em Cristo, cielo, os não crentes em Cristo, inferno. Se eu sei que Jesus está revelando a sua segunda vinda, minha maneira de pensar, minha maneira de falar, minha maneira de atuar deve ser diferente, porque minha vida, minha mente, minha expectativa está mais allá. Quando Cristo regressar, ou quando Ele me chamar, há um câmbio. Há um câmbio em todos nós outros. É importante que, se por casualidade, eu e você estamos vivendo essa vida como se não houvera outra vida. Vamos trabalhar muito, vamos ganhar muito dinheiro, vamos comprar muitas casas, vamos fazer negócios, quero ser rico, milionário, bilionário, trilionário, seja o que for. Esta é a única vida. Você está perdido. Abra os olhos. Porque quando nós outros somos crentes em Cristo Jesus e estamos caminhando debaixo, se Ele não sustener minha vida, se Ele não me ajudar, se Ele não me levantar, se Ele não me ralar para adelante, eu estou perdido. E então se eu pido graça, Senhor, socorro, Senhor, me ajuda, e o poder de Ele, enviado por Ele, a mim e a você, vai nos fazer pessoas que a maneira de viver nesta vida é diferente. Sim, eu penso, eu entendo que eu tenho que trabalhar para comer, trabalhar para sustentar minha família, mas minha mente, meu pensamento está em que Deus neste dia, nesta noite, nesta madrugada pode me chamar. Eu sei que dia menos dias, algum dia desta vida, Jesus pode me chamar, eu posso morrer, você pode também morrer, não somente eu, e vamos nos encontrar com Ele. Então, minha maneira de viver nesta vida é, eu estou vivendo neste mundo porque Deus me deu a oportunidade, mas eu estou mirando para o cielo, eu estou mirando para Jesus, o regresso de Jesus, ou quando Ele venga e me leve, ou quando Ele me chame através da morte. Sigo trabalhando, sigo estudando, sigo predicando, sigo comprando, sigo vendendo, sigo sem nenhum problema, mas tu coração, tus forças, tu mente, tu entendimento não está nas coisas desta vida, e sim está no cielo. Jesus nos hace acordar desta nossa partida, ou da sua segunda vinda, do nosso encontro com Ele, e Ele nos colocará diante do juízo final, e esse é todo o processo que vai passar. Só que esse processo ele é repentino, ele é súbito, é num piscar e abrir dos olhos, bum, Jesus apareceu. Jesus trará à luz todas as coisas, todo será revelado nesse grande juízo final. Todo que eu e você e toda a humanidade ha hecho, à luz do dia ou escondido, será revelado. Será uma decisão, irmãos, irreversível. Sim, irreversível. Porque se você nesta vida está está rugando de ser crente, frequentador de igreja, e todavia não é salvo, se não abrir e pescar de olhos, plá! Jesus viene, você e eu não teremos tempo para se arrepender. Diz a palavra que é uma decisão irreversível. Será tomada e todos nós outros iremos para o cielo ou iremos para o inferno. Escutem bem, enquanto estamos respirando, enquanto estamos falando, enquanto estamos mirando, enquanto estamos ouvindo, este é o momento de, ao ouvir esta prédica de hoje, ao ouvir todas as prédicas
de Pastor Nery todos os domingos às 6 da tarde. A ouvir a palavra de Deus que nós outros, os pastores, estamos predicando, é a oportunidade para você que todavia não ha entregado sua vida, para você que não está seguro da salvação, significa que você todavia não é salvo. É clamar: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho caminhado como crente porque não sou crente. Senhor, perdona-me pecado. Senhor, eu creio que o Senhor pode me perdonar, me salvar. Dá-me fé para crer em isto, Senhor. Salva-me, Senhor. Socorro. E o Senhor te salvará. E o Senhor te libertará da condenação do pecado. E é o Senhor bendirá a sua vida e dará força para você persistir neste caminho. Enquanto você sigue clamando, enquanto você sigue pedindo, o Senhor continua te fortalecendo. Bem, Jesus insistiu para que seus discípulos estivessem preparados. E não há na palavra de Deus nenhum verso que diga a mim que já que uma vez eu aceitei Jesus, já estou preparado para sempre. E que essa preparação termina quando eu aceito Jesus. Não, não é verdade. O reino de Deus não é para aquelas pessoas que somente fazem uma decisão um dia na vida. O reino de Deus será herdado solamente por aqueles que perseverarem na salvação. Queridos, perseverar é a tônica da prédica de Jesus. Independente de conhecer todos os sinais que antevêm o seu regresso, é estar preparados. Porque Deus pode me chamar hoje, ou Ele pode vir amanhã e me levar. Mateus 24, 12 e 13 habla o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mira, muitos, não alguns. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 24, 13, falando sobre perseverar. E quando nós outros vamos em Apocalipse 3, 21, o Senhor Jesus falando no 3, 20 antes, dizendo: eis que estou à porta e toco. E você que está ouvindo o tocar do Espírito Santo em sua vida, dizendo: você todavia não é salvo, você está perdido, entregue a sua vida para Jesus, permita que Ele entre em sua vida. Então o texto diz que eis que estou à porta e toco, o próprio Senhor Jesus. E se você ouvir que eu estou tocando a porta de sua vida, e você abrir seu coração e reconhecer: sou pecador, socorro-me, salva-me, Ele diz: eu entrarei em sua vida e cenarei com você e você comigo. E aí o verso 1 diz: e todo aquele que vencer, todo aquele que perseverar, todo aquele que se manter nos caminhos com Cristo, les concederei o direito, escutem, direito de assentar-se comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com meu Padre em seu trono. Jesus está falando de persistência. Jesus está falando de caminhar com Ele, mas nós outros sabemos, irmãos, nós outros não temos a força, a capacidade por nossas próprias forças de ser fiel a Jesus, caminhar com Ele e obedecê-lo. Somos incapazes. Nós outros somos incapazes de manter nossa palavra, nosso compromisso com pessoas nesta terra. Se homens e mulheres mantiveram sua palavra em seus negócios, não necessitaria de corte para juzgar a nadie. Porque em nós outros não temos a força, a capacidade de honrar nossos compromissos com outros, muito menos com o Senhor.
Mas tenho uma boa notícia. Todo aquele que clamar a mim, diz o Senhor Jesus, eu darei de mim graça, eu darei de mim poder, e eu harei com que você pueda perseverar em me seguir, em me obedecer, em me amar. E então, se naquele grande dia, nós outros poderemos escutar a doce palavra do nosso Senhor. Vinde a mim, benditos, e herederem ou tenham o direito de ter a vida eterna comigo em meu reino. Bem, mas a pergunta é, como que nós outros podemos nos preparar para este encontro com Deus? Como que nós outros podemos nos preparar? A resposta é básica e abrangente: vivendo em santidade. Santificação é o resultado da graça de Jesus operada no crente através do Espírito Santo, dia a dia, conforme o crente se consagra para morrer para si mesmo e servir e seguir a Jesus. Vocês puseram bem atenção? Bem? Mateus 16, 24 e 27 habla o seguinte: então se dijo Jesus a seus discípulos: se existe alguém que está me ouvindo nesse momento e tem o desejo de seguir-me ou venir após mim e tomar minha vida como sendo um modelo para sua vida, a si mesmo, negue-se dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Uau, que difícil! Como Jonás, como você pode negar-se a si mesmo, deixar todos os seus pensamentos a respeito de Deus, de cielo, de como viver nesta vida, mirar para a palavra e dizer, vou seguir como Jesus está me dizendo, e eu quero obedecer palavra por palavra, orientação por orientação dele. É impossível a nossa força, mas nada é impossível para Deus, que pode dar a mim, regalar a você poder dele, para negarmos a nós mesmos dia a dia, para ser a vontade daquele que me salvou. Amém? Uau! Bem, o verso 25 diz que, porquanto qualquer pessoa que deseja seguir a Jesus à sua maneira, na sua conveniência, pensando que da maneira como ele está seguindo Jesus está muito bem, ele está dizendo que aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, do meu evangelho, ele a encontrará, ou ele será salvo. Jesus está falando que nós podemos tentar querer ser crente 007, agente cristiano secreto. Não existe isto. Crente é crente, não crente é não crente. Mas Jesus diz que se ao caminhar nesta vida, nós outros não predicarmos dele porque temos vergonha, nós outros não testificarmos de Jesus porque tenho medo, tenho vergonha, eu não quero que outros sepam que eu sou crente porque podem me rejeitar, podem me apartar da amistade, posso perder muito com isto. Cuidado, porque Jesus está dizendo que este tipo de pessoa que estão se escondendo, querendo salvar sua vida, ganhar mais dinheiro, ganhar mais trabalho, ganhar prestígio, ganhar popularidade, sei o que seja que você quer ganhar, você está perdendo sua vida. Você vai viver, sei lá, 80, 100 anos, 120 anos neste mundo desta maneira. Mas um dia você vai morrer e vai estar cara a cara com Deus nesse grande dia do julgamento final. E o que você vai dizer para Jesus? Irmãos, vale a pena ser humilhado, vale a pena ser perseguido por causa
do Evangelho de Jesus. Pablo diz em 1 Coríntios 1:18 que a palavra da cruz é o que? Uma vergüenza para aqueles que se perdem. Mas para nós é a glória, é o poder de Deus em nós. Pida ao Senhor que te perdone. Deja de caminhar escondido. Identifique-se com Cristo em sua maneira de pensar, de falar e de atuar. Queridos, pois que aproveitará o homem? Jesus hablando, no verso 26, pois que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro? Você ganhar o mundo inteiro, ser o homem mais poderoso da face da terra, o homem mais rico da face da terra, e perder a sua alma. Que pode o homem dar por sua alma? Em câmbio, nada. Nós outros não poderemos fazer nada. Em Lucas 9, 26 e 27, diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se avergonçar, ficar constrangido com que Jesus dirija as pessoas, dele se avergonçará Jesus, o Hijo do Homem, quando ele venga em sua glória e na glória do Padre e dos santos. Porque o Hijo do Homem, que é Jesus, há de venir na glória do Padre e com seus ángeles, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus abrindo nossos olhos, Jesus nos alertando, Jesus falando, cuidado, cuidado! Não me neguem, não tenham vergonha de mim, pidam para mim poder e eu lhes darei para que vocês testifiquem de mim. No último verso, o verso 27 de Lucas 9, 27, vemos que no final dos tempos, Jesus retribuirá a cada pessoa conforme suas obras. Quer tenha sido obras buenas ou quer ter sido obras malas. Devemos ressaltar, irmãos, que a prática de buenas obras, ela não é um meio para que eu seja salvo. Hacer obras não me garantiza a salvação. Hacer obras não me garantiza que eu nasci de novo. Não. Para ser salvo e receber a vida eterna, através das obras, nunca vai passar. Ponga atenção nisto. Se eu ou você pensa que por fazer muitas obras, ajudar o mundo todo para ser salvo e ganhar a vida eterna, tenho uma mala notícia para você. Isto não passará. Por outro lado, também devemos ressaltar que a prática, o hacer buenas obras, é uma evidência, é uma prueba necessária para demonstrar que a pessoa realmente nasceu de novo. Viver na prática de buenas obras é um aspecto, é um resultado da minha vida de santidade com Cristo, sem a qual nada verá Deus. Deixa-me explicar melhor. Ao eu ser salvo por Cristo Jesus, ao ter entendimento e compreensão do que Ele hizo por mim, que eu sou pecador, Ele morreu por mim, eu entreguei minha vida para Ele, eu quero viver para Ele, eu quero viver dia após dia, pedindo, dá-me de tu graça, dá-me de tu poder para viver este dia e testificar e testemunhar e ter uma vida santa delante de ti. Por causa de isto, Deus me ensina através de sua palavra a necessidade das buenas obras, a necessidade de socorrer alguém que está em aflição,
a necessidade de socorrer alguém que está em apuros, seja em qualquer área da vida da pessoa, emocional, espiritual, física, material. Eu quero ser porque Cristo ha hecho muito em minha vida. É diferente de eu querer fazer obras e obras para ser salvo, mas é diferente de eu produzo obra porque verdadeiramente eu tive um encontro com Cristo Jesus e por isso viver na prática das boas obras é resultado da minha vida de santidade com o Senhor. Bem, em Hebreus 12:14 habla é o seguinte, o Senhor hablando: segui a paz com todos e la santificação, sem a qual nadie poderá ver ao Senhor. Sem santificação é impossível ver a Deus. Jesus Cristo levará para seu reino celestial aquelas pessoas que foram salvas através da fé, através de sua graça, e caminharam nas boas obras que Ele preparou para os crentes predicarem. Amados, que coisa maravilhosa saber que Jesus levará todos aqueles que foram salvos por sua graça, porque Romanos 3:23 diz: eis que toda a humanidade pecou e por causa do pecado estão totalmente apartados, destituídos de Deus. Mas quando nós outros vamos em Romanos 6:23 diz: é o salário do pecado, ou seja, o final da vida daqueles que vivem em pecado é a morte. Mas aí vem uma coma, e depois desta coma vem a coisa mais linda e maravilhosa. Eis que o salário do pecado é a morte, coma, mas é o dom gratuito de Deus, é vida eterna em Cristo Jesus. Uau! Vida eterna em Cristo Jesus. E isto é verdade. A palavra registra. E também ele diz que a necessidade daqueles que nasceram de novo, daqueles que entregaram suas vidas, seus pecados foram lavados e purificados pelo sangue de Jesus, é algo natural produzir obras, as obras que Ele mesmo, de antemano, preparou para que nós outros la hiciera. E onde está escrito isto? Em Efésios 2, 8 e 10, diz o seguinte, Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mediante la fé, e isto não viene de vosotros mesmos, é um dom de Deus, não de obras, para que nadie se jacte, pois somos hechura de Ele, criados através de Cristo Jesus para as buenas obras, as obras as quais Deus preparou de antemano para que nós outros andássemos em ela. Uau! Graças, Senhor, porque tu palavra revela mistérios e coisas maravilhosas, Senhor. Te amamos, Senhor. Graças, Senhor. Bem, nós outros não encontramos na palavra de Deus uma escritura, uma orientação que dê garantia de salvação para alguém que declare que tem fé, porém não pratica obras. Não existe na palavra de Deus um só verso, uma só orientação, que existe pessoas assim, que não fazem obras, não ajuda a nada, não participa de nada, como diz em inglês, I don't care, não me importa, e ainda diz, sou salvo por Cristo Jesus. Não é verdade. Muito pelo contrário.
a palavra ensina que a fé sem obras é morta. Não é a fé que salva. Não é somente crer em Jesus, tu diz, eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Não. A palavra de Deus diz que até os demônios creem que Deus existe, e mesmo tendo esta fé que Deus existe, é uma fé morta, e evidentemente não poderá salvá-los e não pode salvar a nenhum ser humano tampouco. Deixa-me explicar melhor. Se você pensa que somente crer em Deus, crer que Ele existe, crer que Cristo existe, crer que existe céu, crer que existe inferno, isto não salva nadie, porque os demônios creem em Deus, mas não lhe obedecem, estão destinados para o inferno. Então significa que se eu digo que tenho fé em Deus e não produzo nenhuma obra que evidencia a minha vida caminhando com Cristo, esta fé é morta. Em Tiago 2,4 habla sobre isto. Sempre citamos textos bíblicos, passagens bíblicas, para que você possa estar seguro que estamos predicando a palavra do Senhor verdadeira, sem omitir nada. Não inventamos versos, não inventamos passagem, não inventamos, predicamos aquilo que está escrito na palavra. Tiago 2, de 14 a 26 diz: Mis hermanos, qual é o proveito? Que proveito tem uma pessoa dizer que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso as obras salvá-lo? Mis hermanos, se você mira que há alguém em la família da fé que está passando por necessidade e não atendê-los e não socorrê-los, eu quero também dizer para você que sua fé, se não tiver obra, está morta. Crês tu que Deus é um só e Ele existe? Hace muito bem. Até os demônios creem e temblam. Quer, pois, você, homem insensato, crer que a fé sem obras é inoperante? Sim, a fé sem obras é inoperante. Verificai, pois, que uma pessoa que é justificada por obra e não por fé solamente, isto não tem valor nenhum. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está nos explicando que uma pessoa que diz que tem fé em Deus e não pratica obras, não socorre pessoas, não ajuda as pessoas, é uma fé morta. O que dizer de uma pessoa que parece ser tão bondadosa aos olhos de muitas pessoas e que espera ser salva através das boas obras que hace, sem porém receber a fé através da graça salvadora de Jesus? Temos que reenfatizar que a fé em Jesus é o único meio pelo qual o ser humano pode ser salvo. Portanto, qualquer pessoa que não recebe a fé na graça de Jesus para a justificação, para perdão de seus pecados, sofrerá a condenação eterna e irá para o inferno. Romanos 3 habla, verso 20: Nadie será justificado delante de ele através das obras da lei. Mas a hora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhado pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção de pessoas. Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos,
somos salvos através da morte de Jesus, somos salvos ao reconhecer que somos pecadores e não existe outro caminho, não existe outra maneira em que eu e você possamos ser salvos se não for através da graça salvadora de Jesus. Bem, diante de todo isto, como podemos nos preparar para o nosso encontro com Deus? A resposta é fácil e abrangente, como falamos anteriormente, vivendo em santidade. Vivendo em santidade. Queridos, é o único meio de sermos salvos e podermos ver a Deus. Vivendo através da graça salvadora e santificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para salvar todas as pessoas que crê em Ele. Bem, João 3,16, um verso tão conhecido da palavra de Deus de muitos crentes, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, de uma maneira incompreensível. Deus amou ao mundo loucamente, que deu a nós seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crea não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para juzgá-lo, não para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta é a graça salvadora pela qual é manifestada por Deus e oferecida a todos os homens, porque Ele deseja salvar a todos os homens. Deus não hace acepção de persona. Deus não tem favoritismo. Deus quer salvar a todos por igual, sem mirar raça, sem mirar color, sem mirar status, posição, sei o que seja. Não. Delante de Deus, todos os homens são iguais e Deus quer salvar a todos. Bem, Jesus dá para nós uma ilustração tão linda e maravilhosa. Mateus 18, 12 a 14, diz assim: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, huir, ele não deixará todas as 99 e não irá procurar uma só que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer tendrá por causa de esta que foi encontrada e resgatada do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Padre Celestial que pereça uma só destes pequeninos. Deus se alegra quando uma pessoa abre seus olhos e seu entendimento para a salvação. E diz a palavra que existe uma festa maravilhosa quando alguém se encontra com Jesus e entrega suas vidas. Uau! Tiago 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos os homens. Tito 2,3 e diz: isto é bom e aceitável delante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Uau, queridos, 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 queridos. Que importante ensinança da palavra do Senhor aos nossos corações. Bem, 2 Pedro 3,9 diz o seguinte: o Senhor não se atrasa, não se retrasa em cumprir sua promessa como rusgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não deseja que nada pereça, que nada se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor está falando nesta passagem, 2 Pedro 3,9, que a tardança de Deus é
com um único objetivo, para que mais e mais pessoas abram seus olhos, se arrependam de seus pecados e sejam salvos através da fé em Cristo Jesus. Deus poderia ter destruído esse mundo allá no dilúvio. Deus poderia ter destruído todo este mundo ayer. Já se passaram 2022 anos, porque Deus sigue esperando que todos se convertam e que todos venham para viver ao céu. A fé é um produto da graça de Jesus e jamais pode ser produzida pelo próprio homem. O Senhor Jesus é o autor e aperfeiçoador da fé. É importante que repitamos esse objetivo da graça salvadora tão somente através de Jesus. O Espírito Santo que agora vive em nós outros, filhos de Deus, nos conduz pela mesma fé e seu poder nos dá o desejo e a capacidade de executarmos buenas obras. Además de esto, ele abre portas de oportunidade para que pratiquemos o bem e assim possamos viver cada vez mais como Jesus viveu em esta vida. Nós outros escutamos, muitos de nós outros escutamos desde pequeno, fé, 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 e alguns dizem, eu tenho fé desde que nasci. Outros dizem, eu tenho muita fé em Deus. Não é verdade? Só podemos ter fé, escutem bem, só podemos ter fé em Deus quando pedimos a Ele, dá-nos fé para crer em tudo que este pastor Ronaz está predicando neste malo espanhol, que é verdade. Dá-me fé para mim crer em tudo que está sendo predicado em Kingdom Brazilian Church. Dá-me fé para crer em tudo que está escrito na palavra. E diz o Senhor que Ele que é o Criador, inventor da fé, Ele que através do seu Espírito Santo põe em nós outros este crer, é através dele. Hebreus 12, verso 1 e 2, diz o seguinte, ponga atenção em este. Portanto, também nós outros vimos que temos sido rodeados por uma grande nuvem de testemunhos, coisas que passaram e estão passando, que estão testemunhando desta verdade. Desembaraçamo-nos de todo o peso do pecado que tenazmente ou persistentemente nos assedia e corramos com perseverança a carreira, a vitória que está nos proponendo, mirando firmemente para Jesus, autor e consumador de la fé. Oh, hermanos, é impossível para mim e para você, se nós não pedirmos para o Senhor graça e poder, dá-nos fé para nos manter vivos e mirando para Jesus, ainda que me traicionem, ainda que me tentem destruir, ainda que hablem mal de mim, ainda que tentem me convencer que o que está na Bíblia é tudo mentira, Senhor, dai-me fé para seguir mirando para Jesus. Dai-me fé para mirar para Jesus em todos os momentos, porque é allá que está o meu tesouro, allá que está a minha esperança. 1 Pedro 1,15 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo vosso procedimento. Deus é santo e Deus pede de nós esta santidade, esta vida de santidade dia a dia. Sabendo que está escrito, sede santo porque eu sou santo.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento ou a sua vida fútil pecaminosa, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Através do seu sangue é que nós nos tornamos salvos e santos. Oh, irmãos queridos, Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Colossenses diz, perseverai na oração, vigilando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós outros, para que Deus nos abra portas para predicar sua palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo que foi revelado ao mundo. Queridos, Deus, Ele mesmo preparou as obras e Ele mesmo nos capacita para realizar as obras. Deus que inventou a fé é que nos dá a fé e nos mantém em fé para crer em Ele e obedecer a Ele. Uau! Hechos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual anduvo por toda parte, fazendo o bem e sanando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que passaria com pessoas que praticassem boas obras, que rejeitassem a fé na graça de Jesus para serem purificados dos seus pecados? Ou o que aconteceria com pessoas que praticam boas obras, mas que se apostataram da fé em Cristo Jesus, por amarem mais esta vida e amarem a prática do pecado? A resposta tu já sabe. A resposta é, infelizmente, se não se arrependerem de seus pecados, é perdição eterna, é inferno por toda a eternidade. Mateus 7, 21 e 23 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas solamente aquele que hace a vontade de meu Padre que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em Teu nome não profetizamos, em Teu nome não hicimos milagres, em Teu nome hicimos maravilhas, em Teu nome expulsamos demônios. E então Jesus lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Existem muitas pessoas fazendo muitas obras, mas estão fazendo obras para ganhar a salvação. Não conhecem a Jesus, porque não obedecem. Diz a palavra que seguem vivendo na prática da iniquidade. E Jesus dirá a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Uau! Que tristeza se abaterá sobre estes que se apostataram da fé. Estavam com eles, porém se apartaram para usufruir dos prazeres temporários. Que tristeza para tais pessoas que amam mais as tinieblas do que essa luz. Por quê? Porque eles amam mais as tinieblas. Porque eles rejeitaram a Jesus e nunca o receberam. Em Juan 3, 18 e 19, habla sobre essa rejeição. Em Juan 3, 18 e 19, habla sobre essa atitude do coração. Ponga atenção. Quem nele crê, não será juzgado. O que não crê em Jesus, já está juzgado, ou já está condenado, porquanto não crê em Jesus, o Hijo unigênito de Deus. E qual é o julgamento? Por que foram sentenciados? Porque a luz vindo ao mundo, Jesus vindo ao mundo. E os homens,
amaram mais as tinieblas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus vino há 2022 anos atrás, anduvo neste mundo, ele era a luz do mundo, o Messias prometido, o Messias esperado, mas muitos o rejeitaram, porque a prédica de Jesus era contra a vida de eles, o estilo de vida, andando na tinebra, andando na escuridão, praticando iniquidade. E Jesus predicava contra isto. E por isto eles odiaram a Jesus. Porque Jesus falava a verdade. Jesus ensinava a verdade. E o homem, diz o texto, amavam mais as tinebras do que a luz. Uau! É triste esta verdade, mas ela é a verdade da palavra do Senhor, e ela vai acontecer, vai passar e não podemos fazer nada. Bem, temos 5 perguntas importantes para ser, perguntas claves para sabermos se estamos preparados para nos encontrar com Deus. Você se mantém vigilante? É a primeira pergunta. Você está fielmente servindo a Cristo? Terceiro, você está confiando na graça de Jesus ou na força de seu braço? Você está honrando a Cristo utilizando os dons que Ele mesmo tem lhes dado? Você está servindo aos crentes que Deus ha posto ao redor de sua vida e outros que ainda não conhecem ao Senhor? Uau! Como podemos saber se estamos preparados para encontrar-me com Deus? Agora, nesse momento, vamos tentar falar sobre manter-se vigilante. Bem, o Senhor Jesus nos habla, como hablamos logo a princípio da mensagem, Ele habla sobre a necessidade de estarmos preparados, vigilantes para a sua vinda ou quando Ele nos chama. E Jesus menciona 2 acontecimentos. Um é o dilúvio e a arca do Noé, uma história real que passou há milhares de anos atrás. As pessoas estavam vivendo esta vida como estamos vivendo hoje, sem se dar conta, sem se preparar, sem dar importância nenhuma à prédica da palavra de Deus, vivendo comum. E de repente, depois que Noé construiu a arca, e eles não se deram conta que Noé terminou a construção, que todos os animais entraram dentro da arca, Noé e sua família entrou dentro da arca e a porta foi cerrada por afuera. Eles não se deram conta, e não se deram conta que começou a chover, não se deram conta que começou a subir água do solo, e quando eles se deram conta, tarde demais, a água subiu ao mais alto monte da face da terra, ainda arriba do monte, e toda a humanidade, animais, todo morreu, todo. Não se deram conta, não estavam preparados. A outra passagem que Jesus abre é uma parábola, dizendo que se o padre de família, você, padre, você que está em sua casa, se você supera que vai vir um ladrão para roubar tua casa, você estaria preparado esperando ele? Mas nenhum de nós outros nos quedamos despertos todas as noites esperando o ladrão. Não. Mas é interessante que quando escutamos que houve um assalto, houve um roubo, foi de repente, nada estava preparado. Da mesma maneira, o Senhor Jesus está falando que a sua vinda, se nós outros não estamos preparados, vamos ser pegos de surpresa, assim como houve o dilúvio e assim como o ladrão chega na casa para roubar, se não estamos preparados. Nos 2 casos,
Jesus destaca os bons resultados da vigilância e também destaca o trágico resultado da falta de vigilância. É muito importante, irmão, que nos acordemos que o Senhor dirigiu estas palavras a crentes. Jesus falou a creyentes em Cristo Jesus. Ou seja, además de las bendições que os crentes tendrão em obedecerem o que Jesus habla, principalmente dos terríveis riscos em que os crentes incorrerão ou poderão sofrer se não derem ouvidos à palavra do Senhor. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Jesus dando essa palavra. Crente vigilante, nós necessitamos entender que tu e eu necessitamos estar vigilantes. Bem, miércoles passado, eu estava bem, me despertei bem, todo estava bem, mas de repente, quando foi da tarde para a noite, pensei a ter uma calentura do lado esquerdo meu aqui na minha pança, e o calor foi aumentando e se tornou num dolor horrível. Pastor Nery teve que me levar à emergência no hospital, e allá descobriram que eu tinha uma pedra nos rinhões, e o dolor era tão grande que eu pensei, vou partir. Era muito dolor. De repente, eu estava bem, e de repente eu estava mal internado no hospital. Hermanos, nós outros não sabemos o que vai passar. Por isso a necessidade de sermos crentes vigilantes, ter a mente não nesta terra que é incerta, mas ter a mente, os pensamentos na vida eterna. Ter a mente que é necessário estar preparado para todos os dias, para seu encontro com Deus, pois não sabemos quando Ele vendrá ou quando Ele nos chamará. Busca e pensa prioritariamente, em primeiro lugar, as coisas que são do alto e não as coisas deste mundo. Não pare de exercer as funções de fazer seus deveres, porém o pensamento de estar preparado é o mais importante. É como o exemplo da esposa que está esperando um baby, o baby não chegou e o padre está trabalhando, ganhando pão de cada dia, mas seus ouvidos, seu pensamento está atento à sua esposa, que de repente ela diz, ai amor, corra, o bebê vai nascer. O marido, te prometo que ele não vai correr um bote e vai, vou pescar aí em Islas Moradas, nos caios. Não! Ele quer estar cerca, porque se de repente ela grita, o bebê está nascendo, aí está ele para ajudar. Uau, irmãos queridos! A falta do senso de vigilância pode levar o crente a um estado de apatia espiritual, insensibilidade emocional e desinteresse em buscar santidade, que pode trazer o risco da apostasia. Sempre que nos vimos nesta situação, nos acordemos do Senhor Jesus, que se compadece de nossas fraquezas e nos invita a que nos acerquemos ao seu trono para recebermos perdão e sua misericórdia e pedir força para nos dar vitória através de sua graça. Satanás ha tentado imponer na mente de cada crente, de cada ser humano, que quando nós outros pecamos, Deus não nos perdona. Uma vez mais, outra vez, este pecado não há perdão. É mentira de Satanás, irmãos. Nós outros temos que nos acercar confiado a Jesus. Senhor Jesus, mira-me acá novamente, estou acá, pequei novamente.
pequei em isto, em aquilo, não sei, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não estou feliz, não estou triste porque pequei, perdona-me, Senhor. E sabe o que Ele hace? Ele te perdona, Ele te limpa, Ele te purifica e Ele te restaura completamente. Mas nós outros temos que estar vigilantes, irmãos. Vigilantes. Será que, a segunda pergunta é, será que realmente estamos servindo a Cristo? Será que realmente estamos preparados para encontrar com Cristo, se mantendo vigilante e servindo a Cristo? O texto básico para enfatizar essa necessidade de servir a Cristo e ser vigilante, Jesus utiliza a segunda ilustração. Bem, um servo de confiança foi derrado por seu senhor a cargo dos demais. Mas aquele servo do seu senhor pensou, meu senhor vai demorar para retornar, nem sei quando é que ele vai retornar. E então ele pensou a ser infiel, bravo. Ele pensou a lastimar seus empregados, que era empregado de seu senhor, e ele pensou a ser infiel, e ele não estava com fidelidade servindo ao seu senhor, como quando o seu senhor estava cerca dele. Era um servo fiel, assim, era o melhor servo que está da hacienda. Mas quando o seu senhor se foi, ele caiu no risco que lemos agora há pouco, de que ele, sem um senso de vigilância, foi levado a uma apatia espiritual, insensibilidade emocional, e ele não estava servindo a Cristo, não estava servindo ao Senhor. E de repente aquele Senhor regressa e pune aquele servo malo. É muito importante, irmão, nos acordarmos que o Senhor dirigiu estas palavras a crentes, a nós outros, não ao não crente. Ou seja, além das bendições que os crentes terão em obedecer a Jesus, Jesus habla principalmente dos terríveis riscos em que os crentes ocorrerão ou receberão caso não deem ouído à sua palavra. Bem, Mateus 24, 45 diz que quem é, pois, o servo fiel e prudente a que o seu Senhor confiou aos seus conservos para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar servindo a ele. Mas aquele servo malo disse consigo mesmo, meu Senhor se demora, e passou a espancar, a maltratar seus companheiros, e a comer e a beber como ébrios. Bem, virá o Senhor naquele dia, a hora que ele não espera, e na hora que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lançá-lo-á a sua sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, Jesus pode regressar a qualquer momento, e se nós outros que somos servos dele, nos tornarmos insensíveis e nos apartarmos e hacemos o contrário do que fomos ensinados, infelizmente nosso Senhor chegará no momento da minha vida e da tua vida em que não esperamos, e infelizmente podemos ser lançados ao inferno, e raramente teremos tempo de pedir perdão ao Senhor, porque é de repente. Bem, o servo hipócrita, pelo seu proceder, traz desonra ao seu Senhor, e pelo seu mau testemunho induz outras pessoas a pensarem mal e difamarem e rejeitarem a Jesus. Servo mau é parecido com esta ilustração que Jesus descreve do comportamento de alguém que era um bom servo e passou a ser um servo mau, e apostatou da fé, abusou do seu poder, da sua autoridade. Oh Jesus! Pergunta clave que devemos fazer a nós outros mesmos: como eu viveria este dia se eu soubera com segurança que Cristo regressaria hoje? Eu estaria obedecendo ou desobedecendo?
demonstrando amor ou indiferença para com os homens, seja crentes ou incrédulo? Esta pergunta se queda para você. Como você viveria hoje, se você supera que hoje seria o seu último dia de vida? Pare para pensar. Amém? Que Deus possa bendizer tu vida através de sua palavra. Padre, tu palavra foi predicada, exposta no meu espanhol, que o Senhor haga com que todos possam compreender e entender, e que teu Espírito Santo leve, Senhor, tu palavra a cada um dos corações, e o Senhor possa despertar, abrir a mente e o entendimento, Senhor, daqueles que todavia estão caminhando na escuridão, daqueles que todavia são só frequentadores de igreja, Senhor, que o Senhor possa abrir seus olhos, abrir seus ouvidos e salvar suas vidas. E aos demais, Senhor, que estão caminhando firme, que esta palavra seja suficiente para edificar e mantê-los firmes nos teus caminhos, Senhor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os bendiga grandemente, como é bendecido a minha vida. Tchau.